Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o episódio é sobre o papel das nossas mães nas nossas vidas. Eu acho que o Dia da Mãe é bastante importante por isso mesmo, pela valorização, não propriamente quem nos deu à luz, claro que normalmente está interligado, mas sim de quem nos cuidou e de quem esteve lá para nós, porque acho que mãe é quem cuida e não quem dá à luz aquela criança se depois não souber estar lá para ela. Mas o que é que eu posso dizer hoje? Por mais estranho que pareça, já falei de temas aqui bastante mais complicados para mim, mas nós nunca sabemos muito bem o que dizer à nossa própria mãe, porque é um misto de emoções. Vai sempre haver fases em que nós vamos gostar mais dela e outras fases que se calhar nem tanto, mas que com o passar do tempo e o passar dos anos percebemos que isso foi para nós conseguirmos crescer. Às vezes pode não ser da melhor forma ou não com a melhor decisão, mas muitas vezes foi o melhor, foi a solução que encontraram para nós. Depois cabe a nós segui-la ou não, cabe a nós compreendermos cada decisão. Acho que mãe representa muito mais do que aquilo que nós diariamente damos a essa pessoa. Eu não estou aqui a dizer que desvalorizo a minha mãe, porque não, mas às vezes entre pequenas discussões, entre momentos menos bons, nós esquecemos de tudo o que estava para trás quando não o podemos fazer, porque provavelmente eu não estaria aqui a falar com vocês se não fosse a minha mãe. Se ela não me tivesse dado uma certa educação ou se não tivesse feito certas escolhas para mim, muito provavelmente este poderia não ser o meu destino e poderia estar a fazer outra coisa qualquer no dia de hoje. E não, simplesmente estou aqui a falar com alguém que me possa ouvir do outro lado sobre uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Porque, queiramos ou não, é essa pessoa. Não a mãe que nos dá a luz, mas sim a mãe que nos escolheu. Dizemos muitas vezes que não podemos escolher a família. Eu acho que numa certa altura podemos fazê-lo, mas acho que normalmente, no caso da mãe, é essa pessoa que nos escolhe. Tenha sido ela que nos fez nascer e vir a este mundo, ou seja ela a pessoa que nos tratou bem e que nos quis no seio da família dela. Este tema é mesmo complicado. Eu tinha imensa coisa para dizer e varreu-se tudo. Às vezes deveria escrever num caderno, também é verdade. Mas eu queria mesmo que este episódio fosse um grande improviso e fazer uma pequena reflexão das circunstâncias e da vida e do papel que os nossos pais têm do nunca nos deixarem para trás, de nos proporcionarem sempre os momentos que nos podem proporcionar, porque também não podemos exigir sempre o melhor, podemos sim exigir aquilo que eles nos podem dar, independentemente de ser melhor que aquela pessoa que temos ao nosso lado ou seja pior. E às vezes
irrita-me essa desvalorização por parte das pessoas de acharem que têm que ter aquilo àquela hora porque sim. Os bens materiais não interessam nada e eu repito muitas vezes isto no podcast porque nós somos feitos de palavras, somos feitos de emoções, somos seres sociais. Não faz sentido acharmos que bens materiais nos preenchem. Porque não. Bens materiais é tipo os tapa-buracos que não prestam para nada e que nós tentamos tapar e aquilo simplesmente não fica lá. Passado um tempo, o buraco abre-se outra vez. Às vezes usamos bens materiais para tapar alguma coisa, quando na verdade poderíamos só falar com a nossa mãe. E isso poderia estar um bocadinho melhor. Claro, o mundo não se fez num dia e as relações interpessoais que temos com a nossa família e com os nossos amigos também não vai acontecer. Vai haver sempre coisas com as quais não concordamos e argumentos divergentes, mas acho que isso é como tudo e acho que se nós temos um teto, se nós temos família, se nós temos comida na mesa, então só devemos agradecer por isso. Eu sei que isto é uma experiência muito pessoal, porque há muita gente que não passou, se calhar, por uma experiência tão boa com os pais, e muito sinceramente, nesses casos, eu não posso dizer ou não posso vestir essa pele. E não porque não queira, simplesmente porque acho que nós não conseguimos. E isso é outra coisa que nós temos que considerar num dia tão especial como este. É não julgar, não tentarmos vestir uma pele que não é nossa, não tentarmos julgar a família de alguém por ser isto ou aquilo. Porque até os pais têm que aprender a cuidar dos filhos. Há uns que aprendem, há outros que simplesmente nunca irão aprender e há outros que aprendem, mas demoram muito mais tempo do que aquilo que deveria ser e quando finalmente aprendem, muitas vezes já é tarde demais. Mas eu, pela minha experiência pessoal, só me posso sentir grata e feliz pelas oportunidades que tive até ao dia 2. Estamos a passar o Dia da Mãe num confinamento e passamos 24 horas sobre 24 horas com os nossos pais, em alguns casos, noutros não. E acreditem, é difícil. E eu não acho que seja difícil porque vão ser sempre os nossos pais ou vão ser sempre a nossa mãe e vai ser inevitável porque nós não concordamos, somos assim, não sei. Eu acho que não passa tanto por aí. Acho que nós passamos tanto tempo em rotinas separadas, tanto tempo na nossa própria vida, aquela vida que nós queremos de ser sempre independentes, que quando reparamos, nós não criamos, se calhar, aquela ligação que necessitávamos. Muitas vezes esquecemos de criar relações sociais fortes entre os nossos familiares e quando damos aquele pé para fora do nosso canto, do nosso conforto, é que percebemos a falta que eles nos fazem. I mean, passei 5 meses a vestir roupa sem passar a ferro e isto pode não parecer que tenha nada a ver, mas são coisas como estas tão simples que nos fazem pensar. Pensar que seria mais fácil se a nossa mãe estivesse ali? Claro que sim.
E também vai chegar um dia que vamos ter que voar e sermos nós próprios a fazer essas coisas, claro. Mas custa. E ninguém deve ter medo de admitir isso, porque é uma fase da nossa vida importante, aquela fase em que nós estamos diariamente com os nossos pais, para aquela fase em que se calhar só passamos a estar ao fim de semana, para aquela fase em que vimos cá de vez em quando, para a fase em que decidimos, ok, chegou a nossa hora e temos o nosso canto e o nosso conforto noutro sítio. Mas eu estou a dizer muitos mas acho que haveria toda uma história e haveria muita coisa para dizer. Eu tenho 20 anos e 20 anos de história, 20 anos em que a minha mãe esteve presente, fizeram a diferença. Portanto, vamos valorizar e não é só neste dia, no dia da mãe, com uma planta ou um ramo de flores, mas todos os dias. Vamos tentar, se calhar, não resmungar tanto. Vamos tentar falar e argumentar o nosso ponto de vista, tendo em conta também o ponto de vista dos nossos pais. Eles viveram noutra era em que as coisas eram muito diferentes e não eram feitas da mesma forma que são feitas hoje. Viveram numa era sem tecnologias, viveram numa era em que começavam a trabalhar mais cedo, em que esta história de amigos para a vida e de sair para aqui e para acolá não acontecia frequentemente, numa era em que as crianças eram crianças até muito mais tarde do que são hoje em dia. E então nós temos às vezes que fazê-los perceber que hoje em dia já não é assim. Precisamos de respeitar a história dos nossos pais e tentar simplesmente conseguir que eles percebam que essa história não se vai repetir da mesma forma, porque o mundo é mesmo assim, evolui. As coisas diferenciam-se por isso mesmo, porque de geração para geração há uma inovação, há uma globalização e há uma percepção da vida diferente. Por muito que a educação tenha sido exatamente igual, é inevitável acontecer. Nós não passamos o dia só com os nossos pais, mas sim com professores, com educadores, com formadores, com amigos, com colegas, com funcionários, com trabalhadores. Então torna-se complicado termos só aquele registro e acharmos que a educação que nossos pais nos dão vai ser sempre perfeita ou vai ser sempre de acordo com aquilo que nós acreditamos. Porque não vai. Mas também não tinha. Não é, de certa forma não tinha piada, porque se pudéssemos fazer tudo aquilo que quiséssemos, íamos descarrilar muito rápido. Íamos ser adultos muito mais cedo do que aquilo que deveríamos. E eu vejo isso nas outras gerações. Vejo que muitos pais, claro que há exceções, como em tudo, não se preocupam tanto nos filhos nesse sentido de, se calhar, pensar como foi a vida deles. Porque é verdade, estamos noutra realidade, mas sinto que os miúdos agora são miúdos durante muito menos tempo, na maioria dos casos. E isto não se deve só aos miúdos, vai-se dever a uma educação que está a ser levada com mais leveza e, desculpem a redundância, em que é muito giro termos liberdade, e eu hoje sei disso, mas sinceramente não sinto falta de como muitos miúdos sentem hoje de aos 14 anos ou aos 16 anos ir sair à noite. Não, eu lembro-me que tive
um telemóvel no 7º ano. E sinceramente sinto-me tão feliz com isso. Sinto-me feliz por ainda ter jogado ao elástico, por ainda ter jogado à malha, por ter saltado à corda, por ter jogado à apanhada. E já não eram coisas assim tão comuns. Claro que com 20 anos ainda se jogava ao elástico no intervalo. Eu lembro-me disso. Mas já não era algo tão frequente. Então agora os miúdos nascem com um telemóvel nas mãos. E isso é que me preocupa. Mas claro que esta geração já são filhos de pessoas da minha geração, digamos assim. Da minha geração, vá. Não com 20 anos, se calhar ter uma criança que já tem tanta idade, mas se tiverem, tudo bem. I don't care, porque cada um faz da vida aquilo que quer e cada pessoa tem um sonho diferente e cada pessoa vê a maternidade de uma forma diferente, e quem sou eu para julgar isso? Mas acho que há um certo... Eu não quero dizer acomodismo, mas há um certo... Ok, se ele se vai calar assim, então vamos deixá-lo jogar a tarde inteira. Se é isto que ele quer fazer, vamos deixar ele errar por ele próprio. E, ok, errar por nós próprios é muito bom. Mas há coisas que podem ser evitadas. E eu acho que hoje em dia, com tanta informação, há muita coisa que não se evita. E eu não percebo sinceramente porquê. Porque se nós temos essa informação, porquê não a usar a favor de cada criança neste mundo, de cada adolescente, de cada pessoa? Eu não sou mãe, como é óbvio. Mas hoje só quero agradecer a todas as mães do mundo que realmente tenham feito um bom trabalho. E a todas as outras, não as vou julgar, mas não lhes vou agradecer. Filhos que tiveram uma história de família difícil, claro que aprenderam com isso, mas muitas vezes não aprenderam da melhor forma. Muitas vezes os erros foram adquiridos como o que deveria ser normal. Não é isto com toda a gente, mas a importância que uma mãe tem na vida de um filho deve ser bem pensada, bem executada. Se queremos ter crianças e se queremos ser mães, que sejamos boas mães, que não pensemos que o filho é aquela coisa ou é um boneco, porque não, isto é a vida real. E falando nisto do Dia da Mãe, aproveito também para falar na minha opinião acerca do aborto. Eu sei que isto é um tema controverso, mas eu só queria dizer que sou totalmente a favor, porque também há más mães, entre aspas, que não são más, simplesmente passaram por muito com um filho que se calhar nunca quiseram ter. Eu sei que em alguns casos, ok, se for uma falta de responsabilidade repetida N vezes, aí custa-me dizer à pessoa para abortar, mas há raparigas que não têm nada, há raparigas que foram violadas e engravidaram, há raparigas que simplesmente não têm condições e que para trazer um filho ao mundo ele teria que ser sacrificado em muita coisa. E é por isso que eu sou a favor, e sei que muita gente não é, não percebo porquê, porque também não vai ser qualquer pessoa a abortar diariamente, não é isso que está em causa.
Muito pelo contrário, eu acho que também ninguém queria fazer uma burrice dessas, sou honesta, porque muitas vezes o pós-aborto também não é a melhor sensação do mundo, portanto acho que ninguém quer isso para a sua vida. Então pronto, dei aqui a minha pequena opinião sobre este tema tão controverso. Acho que em todo o discurso que disse, que por acaso hoje foi bastante complicado, valorizei bastante as mães. E quando eu digo mães, falo de pais que fizeram o papel de mãe, falo de todas aquelas pessoas que simplesmente agiram como mãe para alguém. E eu só posso agradecer, porque somos seres melhores a fazer o melhor e quando alguém está à nossa responsabilidade, então só temos que dar o melhor de nós. E é só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E beijinhos e vemo-nos no próximo episódio do podcast.